Veja como que no início dessa epístola, o escritor, ele, depois de trazer a ideia central do capítulo 1, que é alguém está falando. Ou seja, depois de Deus ter falado muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados, aos pais, por meio dos profetas, então nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então a primeira coisa que o escritor diz aqui é que Deus é um Deus que fala, é um Deus que está sempre falando, porque o falar de Deus é um falar que produz resultados. Deus, ele constrói todas as coisas, Deus, ele estabelece todas as coisas, sejam coisas físicas ou coisas espirituais, por meio da sua palavra. Então a ideia central e principal no início é que Deus está falando e sempre falou. No entanto, ele nos fala nesses últimos dias pelo Filho. E agora no versículo 2, ele passa a dizer quem é este Filho. E ele diz que, falando nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele passa a dizer que o Filho, ele é o próprio Criador do universo. Então aqui ele aponta para o Verbo eterno, o Verbo Criador, aquele que traz existência a todas as coisas. O universo foi feito por meio do Verbo, e o universo é sustentado pelo Verbo, e também o Verbo, ele é o herdeiro de todo o universo. Essa é a apresentação daquele que está falando. O Filho está falando. Agora uma coisa interessante, que foi falado aqui nas mensagens anteriores, olha o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí, se você pegar esse versículo 4 e comparar esse versículo 4 com o versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Então você tem aqui duas sentenças. A primeira sentença é que Deus o tornou tão superior aos anjos que ele herdou mais excelente nome do que eles. E daqui a pouco, no mesmo momento que ele fala que Deus o fez superior aos anjos, o tornou superior aos anjos, no mesmo momento, logo na frente, ele fala que Deus o fez por um pouco de tempo menor que os anjos. Aí que parece que há um contraste de ideias. Os irmãos estão entendendo isso aqui? E o pastor Alexandre já falou, e eu queria falar um pouquinho mais, para que fique bem fixado na mente e no coração dos irmãos, esta aparente contradição, mas que não há nenhuma contradição, porque fala de duas coisas diferentes. Quando ele fala que ele o tornou tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles, e daqui a pouco fala que por um pouco ele o fez menor que os anjos. Certamente está falando de duas coisas, de dois temas diferentes. E é verdade. Porque, olha só o versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem.